Ei, católico, você sabe qual é a cidade que Jesus escolheu para viver na sua vida adulta? Se você respondeu Jerusalém ou Belém, você errou. Sim. E agora eu pergunto para você uma coisa muito importante. Vem cá, como que você segue Jesus e não conhece o endereço dele? Jesus não fez Jerusalém como a sua base cotidiana. Ele escolheu, na verdade, uma pequena vila de pescadores que fica às margens do Lago da Galileia, na região norte do Israel de sua época. E mais, era uma cidade simples, de casas feitas de basalto negro, marcada pelo cheiro de peixes e redes estendidas, e uma vida muito comum para aquele período naquela região. Essa cidade fica à beira de um lago. Qual é esse lago? O Lago da Galileia. E ali passava uma rota comercial importante por onde passavam tanto pescadores, quanto camponeses, quanto viajantes, e ali o cotidiano se encontrava com o extraordinário. É nesse lugar onde a palavra se fez próxima, onde a palavra estava presente. Nós estamos falando de que cidade? Cafarnaum. Cafarnaum foi o lar, para você ter uma ideia, de Simão Pedro, que se tornou, inclusive, a base para o ministério de Jesus aí na Galileia. E não por acaso os evangelhos vão registrar que Jesus foi morar em Cafarnaum. Lá em Mateus capítulo 4, no versículo 13. E aqui ele vai chamar os seus discípulos, ele vai ensinar, ele vai curar, ele vai revelar quem ele é. E entre as ruínas dessa cidade, os arqueólogos identificaram uma casa, sim, uma casa do primeiro século, que desde muito cedo ela foi venerada como a casa do apóstolo Pedro. Com o tempo, ela foi deixando de ser apenas uma casa, uma residência, e ela foi se transformando em um local de reunião dessa primeira comunidade cristã, da Igreja de Cristo. E sobre ela, séculos depois, foi construída uma igreja. Essa igreja linda, maravilhosa, pode até hoje ser visitada. Mas o coração religioso de Cafarnaum, naquela época, era a sua sinagoga. E as ruínas, visíveis nos tempos atuais, vão pertencer, na verdade, a uma sinagoga, pessoal, que foi construída entre os séculos 4 e 5 depois de Cristo. Ela é feita com essa pedra calcária clara e ela contrasta bastante fortemente com esse basalto negro que você vê nas casas ao redor. Essa sinagoga tardia, ela impressiona pelo seu tamanho, pelas colunas que ela tem, que são ornamentadas, pela solidez da sua construção. Porém, é abaixo dela que os arqueólogos descobriram os alicerces de uma outra sinagoga. Uma sinagoga mais antiga, uma sinagoga menor, feita com a mesma pedra, que é esse basalto preto, como você pode observar. E tudo indica que ali estava a sinagoga do século I, exatamente aquela do tempo de Jesus. O próprio Evangelho de Lucas, inclusive, vai afirmar que essa sinagoga ela foi construída com a ajuda de um centurião romano. Olha que dado interessante isso. Esse centurião era um administrador do povo judeu ali naquela época. E segundo o que nós sabemos, ele ama o povo judeu e ele faz a construção dessa sinagoga de acordo com Lucas 7, versículos 4 a 5. E essa sinagoga antiga, ela possuía bancos de pedra ao longo das suas paredes, colunas nos cantos e um espaço justamente pensado para a escuta da palavra, porque era isso que eles faziam nas sinagogas. Jesus ensina aí, nesse espaço,
com autoridade. Foi aí, por exemplo, que um homem possuído por um espírito impuro chegou a gritar: Eu sei quem és tu, o Santo de Deus, lá em Marcos 1:24. Foi justamente também aí que Jesus revelou que a sua palavra não era como a dos escribas. Foi, inclusive, aí em Cafarnaum, nessa mesma sinagoga, que ele pronunciou um dos seus discursos mais fortes de todo o evangelho. É quando ele faz aquele discurso do pão da vida, lá em João capítulo 6, no versículo 59 especificamente. Sim, é justamente aí nesse lugar concreto, entre essas pedras, colunas, bancos de sinagoga, que o mestre afirmou: Quem come da minha carne e bebe o meu sangue, este tem a vida eterna. Cafarnaum, portanto, não é só uma cidade qualquer situada nessa região, mas Cafarnaum é um endereço teológico, é um lugar onde Jesus entra na rotina humana, no cotidiano das pessoas e transforma a vida delas por dentro. Portanto, seguir Jesus passa também, gente, por conhecer os lugares onde ele passou, os lugares onde ele ensinou, os lugares onde ele revelou quem ele é e o plano do Pai. Porque a fé cristã, ela não nasce no mito, numa coisa distante, mas na própria história. Gostou de conhecer um pouco mais sobre Cafarnaum? Então é o seguinte, deixa seu comentário, sua curtida e me segue para mais vídeos como esse.